dia 7 de fevereiro de 2016. Quantos estão felizes nesta noite de domingo? Diga amém. Amém. Texto muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Estou feliz pela presença de todos aqui. O nosso irmão Sebastião também, que tinha tempo que eu não via ele. Sempre que eu vinha aqui eu perguntava por ele, a esposa dele. Que bom que hoje ele está aqui conosco. Os irmãos vendo o irmão Leopoldino, falam que eu mandei lembrança para ele também, né? Ele é filho também desta casa. Feliz também com a irmã Marlene, seu esposo, nosso irmão Edmar, nosso irmão Elias ali atrás. Esse casal aqui que eu não conheço, né? Mas é frequentante daqui. Que bom, fica à vontade, tá bom? Vocês estão com a Bíblia maravilhosa, é novinha, vocês são os primeiros que estão usando ela, amém? Veio diretamente da Sociedade Bíblica do Brasil. Amém? E os demais também que estão aqui, alguns eu só vejo na rua, né? Mas estou feliz também pela irmã Rosa que trouxe, né, um louvor maravilhoso, falando sobre preciosidade. Quando ela começou a cantar, Deus me falou, é essa mensagem que você tem que falar. Vamos falar sobre a mulher samaritana. Creio que você já deve ter lido essa mensagem, mas hoje Deus vai falar de uma maneira diferente. São João capítulo 4 diz assim, quando o Senhor, esse Senhor aqui é Jesus, entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Galileia e foi outra vez deixou a Judéia, foi outra vez para a Galileia. 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, cidade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, ou o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou em outra tradução, meio-dia. Veio a mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque tinha mandado os discípulos à cidade comprar comida. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher de Samaria, como sendo tu judeu, pedes a mim água para beber, sendo eu samaritano? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A igreja senta glorificando a Deus. Irmãos, o evangelista João, que é diferente de Lucas, diferente de Mateus, diferente de Marcos, não apresenta Jesus apenas como um operador de milagres, apenas como um grande general, apenas como um grande homem. João mostra Jesus como verbo. Por isso que em todos os 4 evangelhos, João é o único que mostra apenas 9 sinais, diferente de Lucas, que enche o evangelho dele de sinais. Se você pegar o evangelho de Lucas, o evangelho de João e de Mateus e o de Marcos, você vai ver que o de João é muito diferente. E há particularidades que há no livro de cada um deles e não tem outro. Por isso que quando você assiste um filme, eles fazem um apanhado geral da vida de Jesus. E no evangelho de João tem, entre muitos episódios, esse, que é um dos mais pregados por grandes pregadores. Uma vez eu ouvi o bispo T.D. Jakes pregando sobre uma estratégia para Samaria, falando sobre a mulher samaritana. Quem é essa mulher? Por que os samaritanos não conversavam com os judeus? Por que essa contenda? Você lê a Bíblia e se você não entender o contexto teológico, você vai achar que é mais uma história da Bíblia. Na verdade, irmão, isso tem uma história milenar. Por que os samaritanos não conversavam com os judeus? Essa história começa em 1 Reis 11, quando Salomão, transgredindo a lei de Deus, tendo várias mulheres, e na sua maioria não crentes, perverteram o coração deles. Se você não sabe, casamento influencia. Toma cuidado, você que é solteiro ou solteira, quer se casar, veja se a pessoa que está querendo casar com você é crente. Porque se não for, melhor você fazer que nem eu, ficar sozinho. O que já apareceu de bandeja para mim não está escrito. Não me casei porque não quero estar agora com a mulher bebendo do outro lado, de short, fazendo escândalo,
e atrapalhando a minha vida. Eu prefiro viver sozinho. Então o que acontece? Deus levanta Aías, profetiza a queda da dinastia de Salomão. Você vê isso no capítulo 12, 1 Reis. E Deus profetizou que Jeroboão seria levantado. E aí começa a história que eu estou falando. Houve uma divisão de 10 tribos indo para o norte e 2 tribos ficando no sul. Aí você vê Judá e você vê Samaria, ou Efraim, o casa de José. A Bíblia continua falando sobre os samaritanos. Eles levantaram uma falsa adoração no reino do norte. Construíram um templo para o bezerro de ouro. Eram 2 bezerros de ouro. Um posto em Betel e outro em Dan. Ou seja, houve uma reforma religiosa. Começaram a adorar deidades egípcias, deidades fenícias. Você não sabe, Baal era uma deidade fenícia. Baal significa Senhor também. É como muita gente. Ouvi uma senhora falar ali, Deus é um só, não é? Falei, a senhora está enganada. É igual homem, esse aqui é um homem. Eu sou um homem, ele também é um homem. Mas tem diferenças de idade, tem diferenças de profissão, de capacidade. Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Então não adianta falar que Deus é um só. Os samaritanos também falavam, Deus é um só. Irmãos, e Deus deu 19 reis para Samaria e 15 para Judá. E Deus levantou Oséias, levantou Amós, levantou Isaías, Miqueias, para falar com Samaria, para que eles se convertessem. Eles disseram, Deus é um só e eu tenho a minha fé. Vem cá, o que significa Jeová? Senhor. Baal é Senhor também. Baal significa também marido, proprietário, mas Baal também é um dos 4 piores demônios do inferno. Baal também, além de ser um demônio, recebe sacrifícios humanos. Tomar que os irmãos nunca mais esqueçam dessa mensagem. Não chame as crianças de moleque, e nem de moleca, porque moleque ou moleca é uma palavra vinda do sudoeste de Angola, onde eles ofereciam crianças ao demônio chamado Moloque. Então quando você fala, ô moleque, se fosse lá na África, você estava dizendo, esse aí é mais um destinado a morrer nas mãos de um Deus estranho. E assim foi Samaria, irmão. 19 reis, vários profetas, Elias, Eliseu, profetizou também naquele lugar. E hoje é o Brasil. Deus levanta grandes pregadores para falar no rádio, na televisão, entregando folhetos. Aqui tem grandes ministérios e o povo não quer se converter. Muito pelo contrário, tem perseguição àqueles que servem a Deus. Vocês que têm filhos, cuidado com as cartilhas que estão oferecendo nas escolas, ensinando crianças ao sexo. Você vê uma coisa dessa, uma coisa absurda. E outra coisa, com dinheiro do povo. O Brasil está sofrendo com muita chuva num lugar, frio no outro, calor no outro, por causa da maldição. É um país que está amaldiçoado. E ano passado teve 40 tremores de terra. Senhor, o que é isso, Senhor? Somos um país cristão, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Você vê bem poucas instituições ajudarem o pobre e o necessitado. Você vai na casa de recuperação, você conta nos dedos as pessoas que visitam. As pessoas que ajudam, que mandam o cesta básica. O Brasil é um país bem como Samaria, cheio de religiões. Você assiste as novelas, é tudo um Deus só. É tudo um Senhor só. E um Deus que está pregado, um Deus que não faz nada para a vida de ninguém. Nos tempos de Jesus, os samaritanos já tinham um ódio. Agora, por que esse ódio? Você vai pegar em Esdras 4, você vai ver que os samaritanos, que já não eram nem judeus e nem nada, que tinham se misturado com povos de outras terras, já tinham se misturado com a filosofia deles. Eles ofereciam filhos a Moloque, filhos a outros deuses. Era um povo que entendia Deus do jeito deles. É igual as pessoas, irmão, não lê a Bíblia. Deus é do meu jeito, Deus faz o que eu quero. Irmãos, muitas pessoas estão sendo influenciadas por demônios. Demônios. Muitos demônios, tem demônio que se disfarça de santo. Em muitos lugares você tem que ler a Bíblia, estudar religiões também, para que você não leve desgraça para dentro da sua casa. Essa mulher aqui, ela estava presa a um ciclo de maldição. Esse é o tema da mensagem, quebrando o ciclo
da maldição. Em Esdras capítulo 4 você vai ver que os judeus que foram repatriados, eles não aceitam a presença dos samaritanos. Por quê? Eles não queriam fazer a obra de Deus com crente mundano. E é o que acontece hoje, irmão. Você faz algo com quem é mundano, a pessoa não tem, você está pregando a palavra, a pessoa está olhando para as pernas da mulher, olha que maravilha. Você está pregando a palavra, o cheiro da maconha está aqui no crente que não é liberto, ele, pois é, não vejo a hora desse cara sair logo daqui para mim comprar maconha na mão desse camarada aí, porque... Pois é, irmão, vai com Deus que eu tenho que falar um negócio com ele aqui. Aí daqui a pouco você vê o crente fumando maconha. Os judeus não queriam perder a sua pureza cerimonial. Por isso que os samaritanos eram rejeitados. Aí o que acontece? Eles construíram no Monte Gerizim, o Monte da Bênção, um templo igual de Salomão. E começaram a fazer, entre aspas, a obra de Deus. Todo filho samaritano e todo filho judeu era ensinado, olha, você serve a Deus de acordo com os nossos costumes, tá bom? O seu pai é Jacó e Abraão, mas você deve odiar judeus, entendeu? Você vê um menino judeu, você dá um murro na cara dele. As estradas que iam para Samaria, os caminhos foram destruídos, porque eles não queriam comunhão um com o outro. Eles acreditavam no Messias Saeb, é o Messias que vem, aliás, aquele que volta, aquele que seria reencarnado e haveria de sair de Samaria. Eles tinham aquela fé, a salvação virá dos samaritanos. É igual o mundo, irmão. Vive debaixo da mentira. E debaixo da mentira, irmão. Acho que todas as religiões levam a Deus. Como, é igual um certo filósofo da religião hindu, ele diz que todas as religiões são como rios que vão chegar no mesmo lugar. É mentira? É mentira, irmão. Cada religião tem uma filosofia, tem uma base. Vai conversar com os muçulmanos, vai comparar a vida deles com a vida do cristão, totalmente diferente. Então vamos parar com essa besteira. Comparar todas as religiões como sendo um todo, é como comparar todo carro, igual aquele carro ali, é um Fusca. Bota uma Ferrari perto dele para ver se é a mesma coisa. Tem diferença em muitas áreas. Bota uma bicicleta, é veículo? Mas não é a mesma coisa, um é motorizado. E tem 4 rodas, o outro é manual e não tem motor. Então, irmãos, são pessoas aí, Deus é um só. Vamos quebrar essa maldição. Vamos conhecer o Deus da Bíblia e não o Deus que nós conhecemos dos nossos avós. Qual é a primeira maldição que essa mulher passava, irmão? Em primeiro lugar, ela vivia em sequidão espiritual. João 4, versículo 10, Jesus diz assim, e disse-lhe Jesus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Verso 14 diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Essa mulher tinha sede espiritual. Mas antes, irmão, vamos ver como era a vida da mulher de Samaria. Porque ela estava pegando água a hora sexta, que seria meio-dia. Quem é que vai no poço pegar água com sol quente? Ninguém. Ninguém vai buscar água. Você vai pegar água bem cedinho, né? 5, 6 da manhã. Essa mulher, irmão, estava fugindo da sociedade. Porque essa mulher não era bem vista. Quem era ela? Uma mulher que tinha passado por 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Não era. Então ela vai no poço no horário que não tem ninguém. É igual muita gente, irmão. No passado era um mulherengo, era um traficante, era um assaltante, era um mendigo. As pessoas conheceram a sua vida, você mora naquele lugar e as pessoas, quando estão no ponto do ônibus, começam a... chegou, ó. Fica quieto, hein? Ah, dá bom dia, o ônibus passou? Não sei. Eu acho que eu nem vou pegar o ônibus, acho que eu vou sair daqui. Não é isso que as pessoas fazem? Se julgam. Quem é o homem para falar? Agora a consciência dele fala, você julga porque foi traficante, mas você já cansou de consumir droga. Ah, mas é que a mulher é uma prostituta. É, mas você queria ela não te quis, né? A sua raiva toda é essa. Então, irmão, tem crente que ele está na igreja, eu conheci um que ele queria pegar um irmão e bater na porta da igreja, ele mesmo depois caiu em pecado. Irmão, a língua é o chicote do corpo. Os samaritanos não suportavam essa mulher porque a vida dela estava sob maldição.
Maldição espiritual e maldição moral. As mulheres não queriam essa mulher perto do marido dela. Ó, você sai fora dessa samaritana, hein? Você sai fora. Você sabe que ela já passou por um monte de homem. Você está querendo o quê? Muitos homens imorais, na certa olhava para ela, passou por 5, alguma coisa boa ela tem. Maldição! É igual eu já fui um grande lutador. As pessoas que me olham na rua, hoje passou um lutador de Muay Thai, ele passou olhando para mim, ele já deve ter sabido que eu lutei Kung Fu, eu passei olhando para ele. E outro tempo eu falei, o que é, irmão? Você está olhando o quê? Ele passou, não falou nada, eu não falei nada. Seu passado te condena, você era matador. Alguém vai querer disputar com você. O pastor Baltazar, ele era o mestre dos capoeiristas no Rio de Janeiro, Deus deu um grande livramento a ele, ele se converteu, e um dia um capoeirista entrou pulando dentro da igreja, querendo desafiar ele. Ele falou, em nome de Jesus, você está repreendido. Ele caiu processo no chão. Quebra essa maldição, irmão. Tem crente que ele não consegue desviar, a mente dele, eu ainda estou assim, eu ainda estou assim. O diabo é que gosta disso. Eu estudo demonologia, um demônio que trabalha nisso é um demônio chamado Agares. Ele, segundo a demonologia, pode ser, irmão, ele lidera 31 legiões do inferno, 186 mil demônios. Ele trabalha na área do desvirtuamento. O que é isso? Você é mãe, vai ser uma péssima mãe, vai dar mau exemplo para o seu filho. Começa a fumar, tá bom? Começa a comer demais. Começa a gritar com o seu filho. É Agares. São demônios, irmãos. Esses demônios, eles trabalham contra a nossa vida. E trabalhava contra a vida dessa mulher. Quando Jesus fala com ela assim, dá-me de beber, a consciência moral dela dizia assim, esse homem está em Samaria. Pela roupa é um rabino judeu. Ele conhece meu passado, ele está querendo paquerar comigo. Porque ele sabe que eu já passei por 5 homens. Aí ela fala assim, você é judeu, rapaz! Você é judeu? Por que você está falando comigo? Você não sabe que a gente não conversa? Até parece que Jesus é bobo. Irmão, aquela mulher foi a cura para Samaria. Às vezes você se considera o pior morador desse bairro. O pior morador de Viana. Nossa, como eu devo a todo mundo. E é através de você que Deus pode fazer um grande avivamento. Se você depende da sua força para fazer a obra de Deus, então é por isso que você tem que estar perturbado mesmo. Porque ninguém consegue fazer a obra de Deus por seu próprio esforço. Não consegue, irmão. Nós nascemos com a mentalidade caída. Nossa mente sempre está pensando em coisas ruins. Pensando em gastar demais, em comer demais, em ter vários relacionamentos. Tem pessoas que o impulso sexual dele é igual de Davi, ele quer ter várias mulheres, quer entornar o pote, a nossa natureza é assim. Você consegue ser crente porque a sua mente está cheia das coisas de Deus, porque você está louvando, está cantando, igual a jovem que falou, que hoje louvou muito, cantou, não é verdade? Isso é muito bom. Agora, quando a sua mente está vazia, coitado, você não consegue fazer nada. Igual a mulher samaritana, ela viu Jesus ali, e para ela Jesus era mais um judeu que estava julgando a condição dela. Você é mais um que veio botar defeito em mim. E aí Jesus, quando fala, dá-me de beber, ele quebra o gelo. Às vezes você, como crente, você tem que tomar patada para evangelizar. Porque do contrário, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Começa a pregar, irmão. Nós nascemos para confrontar. Se você é um crente que você tem medo de alguém falar algo duro para você, então começa a se afastar de Deus, ou começa a se aproximar, para você aguentar as lutas. Ser crente de verdade passa luta. Essa mulher vivia, irmãos, em sequidão espiritual. Outra, a imoralidade, foi o que eu falei. E o outro é a cegueira espiritual. Se você ver bem os versículos de 19 a 25, você vai ver que ela vê Jesus como profeta, mas não vê ele como Messias. E por que ela vê Jesus como profeta? Porque Jesus falou com ela, chama o teu marido. Ou seja, eu sei que você vive com alguém. E assim tem crente, irmão, que ele reconhece o servo de Deus só pelo dom. O diabo também revela. Você tem que reconhecer a pessoa pelo que o Espírito de Deus te mostra. Anda com Deus, irmão, você vai sentir certificação. Você vai ver que aquela pessoa de Deus, e aquele que não for, você vai ver a hipocrisia na vida dele. Essa mulher chama Jesus de Messias, de profeta. Jesus fala do Messias, ela fala, é quando ele vier, né? Aí essa mulher fala assim, vem cá, onde é que a gente vai adorar a Deus? É nesse monte em Jerusalém. Jesus fala, nem nesse monte, nem em Jerusalém.
vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Irmãos, está cheio de crentes assim, irmão, religiosos. Eles têm um nome no caderninho de dízimo, eles têm um nome na revista de escola dominical, eles têm curso de teologia, eles são formalizados em convenção, eles têm um nome em tudo quanto é lugar que você possa imaginar, mas não conhece Jesus. Não conhece Jesus que ele conhece. Jesus prospera, Jesus abençoa. Nunca passou por uma experiência com Deus. Um desemprego e ver Deus manter a vida dele. Nunca passou por uma situação de curar a pessoa, de expulsar demônios. Nunca passou, irmão. É uma pessoa como a mulher de Samaria. Está sempre atrás do poço de Jacó. Se você não sabe, a pior bacia hidrográfica do Oriente estava ali, irmão. A água mais suja era a que aquela mulher bebia. E aquilo é uma ilustração do que ela aprendeu quando ela era criança. Irmãos, começa a esvaziar. Eu, quando aprendi Kung Fu, mestre Lee Daiga disse o seguinte: olha, tá vendo esse copo aqui, ó, com água? Ele encheu outro com Coca-Cola. Ele jogou água fora e encheu aquele ali de Coca-Cola. Esvazie-se do seu conhecimento para você aprender comigo. Então nós temos, irmão, que nos esvaziar das culturas religiosas do mundo, do que a gente acha, do que a gente pensa, e começar a ler a Bíblia Sagrada. Você vai ver que Deus não é tão bonzinho como muita gente pensa. Tem pessoas que acham: eu pequei, vou pedir perdão. O sangue de Jesus não é provisão para você viver em pecado. Esse sangue será cobrado algum dia, ele vai vir com fúria. E você já vê aí as catástrofes. Deus, para não enviar destruição a Samaria, enviou o próprio Jesus lá para começar a missão. Verso 3 do capítulo 4, São João diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque se Jesus não passa por Samaria, Jesus não iria curar aquela cidade. E Deus usou uma mulher adúltera debaixo de maldição para fazer a obra de um evangelista. Ela começou a mostrar que ela quebrou o ciclo da maldição. E como? Em primeiro lugar, ela parou para ouvir Jesus. Você percebeu? Que ele não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Ele não tem tempo para ouvir um hino, mas tem tempo para conferir o dinheiro da semana, tem tempo para assistir Faustão, ver as novidades da internet. Se passa uma moça bonita ali e fala: eu conheço essa aí, nossa mãe, e fala da vida dos outros. Se você entra no escopo da palavra: rapaz, não, isso está me dando até dor de cabeça. Irmãos, a época que a gente vive é a época mais fria em termos da palavra de Deus. Eu me lembro de um amigo de Martim Lutero. Quando ele pôde ler a Bíblia no seu idioma, ele se alegrou muito. O coração dele, nossa, ele disse assim: se eu pudesse morrer agora, eu morreria feliz, porque estou conhecendo a palavra de Deus. E hoje você vê crente com 3, 4 Bíblias na casa dele, e todas elas você pode bater assim que está cheio de poeira. Por isso não entende nada de Deus. Entende nada. Teme mais o diabo do que a Deus. É influenciado por demônios, por novela, por músicas. Por ímpios. Os ímpios dão um conselho à pessoa: nossa, não fica crente, irmão, pô. Ele não tem uma peneira enquanto ele está ouvindo, não. O professor de demonologia estava falando coisas sobre os demônios, alguma coisa eu não estava concordando. Mas tem crente, irmão, que engole tudo de goela abaixo. É igual a mulher samaritana. A mulher samaritana hoje é um estereótipo de uma pessoa frustrada com a vida e com a religião. Mas Jesus tem libertação para a sua vida. Ele quebra esse ciclo da maldição. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: que foi para que sejamos homens livres que Jesus nos libertou. O coração de Jesus nunca esteve separado de Samaria. Você pode ver que dos 10 leprosos que Jesus curou, o único que volta para agradecer é um samaritano. Jesus, quando vai falar com um rabino judeu sobre o próximo, ele fala que existia um homem que foi passar por um certo local, aquele homem foi assaltado, foi minado, passou um levita, não deu atenção a ele, passou um judeu, não deu atenção a ele, mas veio um samaritano e colocou ele em cima do seu jumento, pagou a estalagem dele, enfim. Judeus sendo amparados por samaritanos. Já viu uma coisa dessa? Jesus usou um samaritano para comparar coisa boa. Jesus, irmão, ele não vê você como você se vê.
Jesus não vê você como o diabo te vê, como os homens te vê. A você deve importar como Jesus te vê. Jesus olhasse para essa mulher como os homens de Samaria, ele ia querer paquerar com ela. Se Jesus olhasse para ela como os judeus olhariam, ele nem falaria com ela, mas ele olhou com o olhar do Espírito de Deus. Então, quando você for evangelizar um traficante, um assaltante, olhe vendo ali um futuro pastor, uma futura pastora, uma pessoa que Deus vai levantar, que Deus vai fazer uma grande obra. E tem crente, irmão, que hoje evangeliza a pessoa não aceita Jesus. Amanhã é a pessoa que está evangelizando ele. Que ele não tem firmeza no evangelho. Cuidado para você não passar essa vergonha. Essa mulher, irmãos, ao ouvir a palavra, cumpre-se Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por que muitos não têm fé? Porque ele não ouve. O que é que te faz ser forte em alguma coisa? Por exemplo, o que faz um homem tão pequeno entrar dentro do avião e dizer, eu vou parar nos Estados Unidos? É porque ele estudou, ele é formado e tem conhecimento de pilotagem. Eu, por exemplo, estudei Kung Fu. Se a pessoa não está usando uma arma de fogo, ele pode vir do jeito que ele quiser, que eu vou derrubar ele mesmo. Então, o conhecimento, ele fortalece a fé. E por que muitos não têm fé? Porque não têm conhecimento. Porque não estuda. Porque não vive experiências com Deus. Por isso é pobre de fé. Vai conversar com muçulmano. Vai conversar com hinduísta. Vai conversar com pessoas de outras religiões. A fé deles é forte. Você não tira ele fácil do lugar onde ele está. Porque ele consolida a fé estudando. E essa mulher parou para ouvir Jesus. E o conhecimento de Deus entrou na vida dela. Ela saiu chamando todo mundo para chegar até Jesus. E quantos crentes, irmãos, ouvem 1000 mensagens e não chama nem o vizinho para vir para a igreja. Não consegue ter fé suficiente para orar pelos enfermos. O evangelho para ele não passa de uma religiosidade, uma historinha contada por alguém em alguma época, e eu respeito porque minha mãe disse que eu tenho que respeitar. Vamos quebrar esse ciclo de maldição. Vamos ser verdadeiramente cristãos, verdadeiramente missionários, verdadeiramente homens de Deus, para que nós não sejamos condenados, irmão, e pior, com a Bíblia na mão. Amém? Vamos nos pôr de pé. Já passou das 9 horas, eu não quero que os irmãos cheguem tarde amanhã no seu serviço. Os irmãos vão trabalhar amanhã, que alguns vão, que seria o meu caso, né? Eu creio que Deus falou com vocês fortemente, irmão, sobre a mulher de Samaria. Guarde com você essa mensagem. Jesus se tirou do lamaçal do pecado. A irmã aqui, a esposa do nosso irmão Bené, falou que sentiu nojo das coisas que ela fazia no passado, e tudo isso é bíblico. Em Ezequiel 31, vocês vão ver que quando Deus fala assim, olha, Ezequiel 36, eu vou dar a vocês um novo coração, vocês terão nojo daquilo que vocês faziam. É igual a pessoa que dizia, ele tem vergonha das coisas que ele fazia quando era crente, sabe por quê? Agora há um novo governo ali. Vocês se lembram do governo Fernando Henrique? Quando mudou para o governo petista, mudou, não mudou? Então quando Deus entra na sua vida, você tem raiva das coisas do passado, raiva da prostituição, raiva do cigarro, raiva das coisas do mundo. E hoje você, transformado, pode testemunhar com a sua vida a transformação que Deus te deu. Deus quebrou o ciclo da maldição. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Santo Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, oro agradecendo a Ti por essa mensagem que o Senhor me deu. Venha abençoar cada um dos que estão presentes. Venha, ó Deus, aplicar ela em nossas vidas. Que possamos guardar, ó Deus, essa palavra para que a nossa fé seja aumentada. Ó Deus, que o ciclo da maldição quebre hoje na vida de muitos, até que vão ouvir pela internet. Que vão, ó Deus, conhecer o verdadeiro evangelho, que o evangelho não é religião, o evangelho é libertação, o evangelho é conhecimento de Deus, o evangelho é graça de Deus para nossas vidas. Ó Deus, entra em providência agora em tudo que precisamos, em que a Tua graça esteja sobre todos nós. Queridos, aqueles que amam a internet, procure o canal do Reverendo Célio. Se você acessa o YouTube, coloca canal PLB. Vocês vão ver ali vídeos, louvores, filmes, documentários, desenhos bíblicos, fora os meus sermões. Se você gosta do Facebook, procure Projeto Lâmpada de Deus. Mais uma vez, Projeto Lâmpada de Deus, e veja ali as mesmas coisas, só que no Facebook. Aqueles que querem receber o pão diário, depois me procurem, deixe o seu telefone, e todos os dias, uma vez
todos os dias, pela manhã, você vai receber uma mensagem de reflexão da palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Palmas para o Senhor Jesus. Deus abençoe.